siga-me no Instagram, tá certo? @Nathan, NATHAN_Valentim. Eu mando um salve novamente para o meu amigo João Vitor Rosa e todos vocês que estão aí ligados na live para assistir essa aula de literatura, né? Uma aula cultural, breve, objetiva e de qualidade, né? Sobre o livro aqui, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, certo? Pessoal, vamos começar então essa aula de uma vez, para nós estarmos encerrando daqui a pouco. Pois bem, o que eu gostaria de discutir com vocês essa noite é essa literatura, o qual é uma sátira, né? Ela é uma sátira que foi aí publicada em 1945, né? Lembrando que ela foi rejeitada, né? Esse título, essa literatura foi rejeitada por diversas editoras. Por que foi rejeitada, Nathan? Ela foi rejeitada porque esse livro contém uma sátira, né? É um romance, claro, mas é uma sátira também contra aí o socialismo ou o comunismo, né? E George Orwell, ele faz uma crítica ao movimento daquela época, de Stalin, né? Que estava ali reinando na Rússia, né? E esse livro aqui, ele ficou durante muito tempo entre os 100 livros mais lidos pela revista americana Times. E após, né, o período da Segunda Guerra Mundial, essa literatura foi usada, né, como publicidade, uma propaganda contra qualquer revolução comunista totalitária que houvesse ou que pudesse vir estar, né, ocorrendo, né? E até mesmo na época o próprio autor, George Orwell, ele não aprovou muito essa ideia. Por mais que ele fosse socialista, ele não esperava que esse livro que ele escreveu fosse usado, né, como uma propaganda contra as revoluções socialistas, comunistas e etc. Né? Pois bem, dando início à aula de hoje, que será muito breve, curta e objetiva, né, essa Revolução dos Bichos, né, foi publicado no século XX, né, em 1945, como eu havia dito anteriormente. Lembrando que era uma fábula, né? Era um romance, né? E George Orwell, ele foi escritor, foi ensaísta, foi jornalista também e político, tá certo? E ele morreu, se não me engano e me falha a memória, ele publicou em 1945 e faleceu em 1950, ou seja, após 5 anos da publicação desse livro, ele veio a falecer. E ele também publicou esse outro livro famoso aqui, ó, que é, né, o livro 1984. Então, George Orwell, ele teve aí poucas publicações, porém, como eu costumo dizer, né, por mais que o autor tenha publicado poucos títulos, ainda assim nós não devemos desprezar a obra do autor. Pois muitas vezes os autores, né, os famosos, as estrelinhas, né, eles publicam muitas variedades de livros, porém o conteúdo é baixíssimo, é conteúdo péssimo, de péssima qualidade. Mas George Orwell, ele escreveu poucos títulos e trouxe aí, enriqueceu, né, a literatura do Ocidente, né, e etc. Né? Pois bem, como eu havia dito, esse livro ele é uma sátira, né, que faz uma alusão aí ao movimento comunista, socialista, né? E dentro desse livro, se nós formos observar, né, ele traz a figura de um proprietário de terra, né, de uma fazenda, que ele sobrecarregava os seus animais com muitos serviços, né, com muitas tarefas, né? E esses animais, porcos, cavalos, galinhas e etc., se comunicavam entre si. Eles se comunicavam, se interagiam, né? Chegou um certo momento que um dos porcos mais antigos da fazenda, um dos porcos mais velhos, que era considerado o ancião da fazenda, que se chamava Major, ele teve um sonho, né? E após esse sonho,
o que ele fez? Ele divulgou esse sonho para todos os animais que ali estavam presentes, dizendo que ele sonhou que uma revolução estava próximo de acontecer naquela fazenda e em todo o mundo, onde os animais iriam ganhar o domínio sobre os seres humanos. Pois bem, ele contou esse sonho e também revelou uma música, um cântico, digamos assim, da revolução. Essa revolução, no meu livro aqui, que é adaptado, né? Ele é adaptado, tem 96 páginas apenas, e está aí no capítulo 1, né? Na página 11. Eu irei reler para vocês aqui um pequeno trecho, certo? Sobre a música, a letra aí da revolução que esse porco ancião, né, chamado Major, ele cantou para todos os demais animais que ali estavam presentes. Diz assim a canção: animais da Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda a terra e tipos de clima, juntem-se a nós nessa ciranda. Ouçam a novidade que se aproxima. Mais cedo ou mais tarde vai chegar o dia em que o homem tirano será derrubado, e em toda a Inglaterra o campo fertilizado pertencerá só aos animais. Que alegria! Nossos narizes não terão mais argolas, sumirão os arreios das nossas costas, esporas e lâminas enferrujarão, chicotes cruéis não mais estalarão. Lembrando que essa música é um pouco comprida, eu li uma pequena estrofe para não ficar muito exaustivo, mas aqui vocês já tiveram uma ideia, né, do que essa revolução poderia se tornar. Pois bem, para não prolongar muito, a revolução aconteceu, pois chegou um certo dia que o proprietário dessa fazenda, ele não tratou os animais devidamente. Deixou faltar alimento, e os animais com fome, revoltados, decidiram que a revolução aconteceria de qualquer modo. E dessa forma aconteceu. Eles expulsaram o proprietário daquela fazenda, os empregados e sua família para muito longe e tomaram posse daquela fazenda. Porém, como em toda revolução, tem que ter uma liderança. Da mesma forma, teve a liderança, né, na Revolução de Stalin. E nessa Revolução dos Bichos, quem foi a liderança? Foi um dos porcos, né, que mais se destacava, que era Napoleão. Ele fazia bons discursos, era persuasivo, né? Então, os porcos da fazenda, eles tomaram a frente dessa revolução, né? E eles direcionavam os animais, o que eles iriam fazer, o que eles não iriam fazer, né? Eles criaram como se fosse uma forma de constituição, o que os animais poderiam fazer ou não. Os animais, por exemplo, não poderiam andar da mesma forma que os homens, né? Só seria permitido na fazenda os animais de 4 patas e não de 2 pernas, ou seja, né? Então os humanos seriam proibidos. Então criou aquele racha mesmo, literalmente. Porém, ao longo da Revolução, né, os porcos começaram a usufruir de muitos bens, os quais os demais animais não tinham acesso. Por exemplo, as maçãs, que eram colhidas somente os porcos que se alimentavam dela, e os demais animais não podiam se alimentar, e por aí vai. Então, esse livro aqui, né, ele nos faz uma alusão clara, por ser uma sátira, né, às revoluções totalitárias comunistas, né, socialistas, e por que não também as revoluções, digamos assim, de direita também que aconteceram no mundo. Então, o foco principal desse livro é nos fazer um alerta contra todo tipo de revolução totalitária. Qual seja a sua ideologia, seja a ideologia A ou a ideologia B, né? Então, galera, essa foi a análise, né, do livro de George Orwell, publicado aí em 1945, né? Depois de ter sido negado por diversas
editoras, né, e etc. Então é um livro muito interessante, o qual eu recomendo a leitura para todos vocês, obviamente, para quem quer, né, fazer uso, para quem quer aí, ter esse livro importante no seu acervo. Lembrando que é um livro que ficou entre os 100 mais lidos na revista americana Times, né? É um livro que foi usado na propaganda contra o comunismo, né, após a Segunda Guerra Mundial. E é um livro assim, muito simples de ler, uma leitura muito facilitada, com vocabulário simples, um vocabulário usual, né? Não tem termos difíceis, só basta você ter disciplina. E é um livro que contém pouquíssimas páginas, né? Por isso eu digo que na literatura é sempre importante, né, para todos aqueles que não têm o hábito de ler, procurar sempre acervo, títulos, né, que despertem algum tipo de interesse no assunto. Seja teologia, seja aventura, ficção científica, comédia, romance, terror, qual seja o livro, qual seja a literatura, né? Isso aqui é uma dica que eu deixo para aqueles que não têm o hábito de ler. Leiam sempre os livros, né? Isto para começar, sobre temáticas os quais despertem algum tipo de interesse a você. Algum assunto que vai lhe dar o prazer de ler, tá certo? E depois você vai embarcando, né, de degrau em degrau para escritos e literaturas temáticas, os quais são os clássicos, né? Machado de Assis, né? Clarice Lispector e por aí vai, tá certo? Galera, terminada a aula de hoje, eu agradeço a todos vocês que ficaram assistindo, que comentaram, que compartilharam o vídeo, que marcaram os amigos. Deixarei aqui essa aula gravada aqui no Facebook para todos aqueles que desejam depois ter acesso, né, a esse conteúdo importantíssimo, né, claro. E também a você que não está me seguindo aí no Instagram, passa a me seguir, @Nathan_Valentim, tá certo? Então, galera, terminada a aula de hoje, muito obrigado, que Deus possa abençoar todos vocês e até breve.